Amém? Quero saudar a você que está em casa, com a paz do Senhor, nesse momento, nesse fim de tarde, né? Amados, como já é de conhecimento de todos os nossos membros e as demais pessoas, nós, infelizmente, estamos sem público aqui no templo. Estão apenas comigo as pessoas que estão me apoiando na live. Amém? Então, que você possa receber do Senhor, que você possa se encher dele nesse momento, receber a sua palavra, pois é ela que vai te dar forças para seguir mais uma semana e assim por diante. Amém? Então, nesse momento, pegue sua Bíblia, se é que você já não pegou, né? Tenha sua Bíblia em mãos, feche seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento, amém? Pai querido e santo, estamos aqui, meu Deus, reunidos em Teu nome. Meu Deus, eu posso dizer isso porque, através dos recursos tecnológicos, o Senhor oferece à Tua igreja uma reunião, mesmo que não seja de modo presencial, mas estamos reunidos sim, em Teu nome. Não é a mesma coisa, não temos o mesmo sentimento em estar aqui com os irmãos e clamamos para que nós voltemos em breve, que esse seja apenas um curto período com a intenção de nos prevenirmos. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor fale conosco, fale com cada um dos irmãos e irmãs que estarão ouvindo essa palavra, essa breve mensagem, e que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Assim oro, entrego ao Senhor a minha vida e essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra que eu venho deixar para a amada igreja hoje, está escrito ali no Salmo de número 23. Abra comigo a sua Bíblia, ou a Bíblia comum ou mesmo a eletrônica, tá? Se você tem no seu celular aí também, maravilha. Salmo 23, abra comigo, por favor. Esse é, sem dúvida, o salmo mais recitado de toda a Bíblia. O salmo mais conhecido, o salmo mais cantado, o salmo mais falado, mais orado, mesmo por pessoas que não são cristãs, mesmo por pessoas que são ímpias, pessoas de outras religiões, não importa. Este salmo se faz conhecido em todo o mundo. E não é à toa, pois são palavras muito profundas, belas, e que nos trazem um conforto tremendo. Este salmo, ele é pronunciado em várias ocasiões da vida, né? Seja no seu dia a dia, nos hospitais, em diversos lugares da nossa sociedade, amém? E eu quero trazer para os amados hoje, então, a exposição desses 6 versos, do capítulo inteiro, capítulo 23, um capítulo curto, né? É um salmo curto. Mas antes de entrarmos no primeiro verso e seguirmos verso por verso deste salmo, eu quero contar uma breve ilustração para os irmãos. Ali, no Oriente Médio, especificamente em Israel, houve uma caravana e uma excursão, né? Então essas pessoas estavam ali em direção ao limite entre Israel, nas proximidades já do Egito. E esse era um lugar de muito perigo, porque se passava um momento em que Israel e Egito estavam num conflito, que não era uma coisa muito boa. Então, o guia turístico passa por aquele local, as pessoas ali da excursão da caravana vão contemplando, e elas começam a observar que vários pastores e ovelhas
povoam aquele local. Um local seco, árido. E aí um dos integrantes daquela excursão faz um apelo para que o guia turístico que se encontra ali, para que ele deixe por uns momentos as pessoas descerem do ônibus ali, registrarem algumas fotos. Então, com muita cautela, ele permite então que essas pessoas façam o que querem, porém com tempo limitado por conta do perigo daquela região. Então as pessoas descem e começam a contemplar os pastores e seus rebanhos, a maneira como eles cuidavam e tinham domínio das ovelhas. E aí um deles contemplou uma cena muito curiosa e de apertar o coração. Um dos pastores simplesmente pega a sua ovelha e quebra a perna da ovelha. As pessoas ficaram horrorizadas. E começou-se aquele pequeno tumulto entre os integrantes daquela excursão. Eles protestavam e falavam ali com o guia turístico, o questionando se não havia nenhuma ONG, nenhuma entidade responsável pela proteção aos animais. Que coisa terrível. E aí o guia turístico, sem pensar duas vezes, não, vou bater um papo com aquele cara ali, com aquele pastor, para ver para ver qual é a dele. Já que o guia turístico era o único que sabia falar o idioma do pastor. Então, ele chegou para aquele pastor e perguntou: olha, o que está acontecendo? As pessoas ali estão confusas, viram essa cena aqui e ficaram horrorizadas. Então o pastor, sem muita enrolação, explica para o guia turístico: olha, essa ovelha era uma ovelha rebelde, era uma ovelha teimosa. Vez em quando ela se separava do rebanho e ia para caminhos complicados, caminhos difíceis. Era uma ovelha que não estava ouvindo a minha voz, uma ovelha que corria muito perigo. Então o que eu fiz? Eu quebrei a perna dela de forma intencional, para que por um período essa ovelha seja totalmente dependente de mim, para que eu a carregue em meus braços por onde eu for até que ela sare, e que ela venha compreender que ela deve seguir os meus caminhos, que ela deve ouvir a minha voz e se juntar ao rebanho, às outras ovelhas do rebanho. Isso dói mais em mim do que na própria ovelha, disse o pastor. Irmãos, que lição tremenda nós podemos tirar dessa ilustração. Quantas vezes nós somos como essa ovelha teimosa, ovelha rebelde? Quantas vezes nós ouvimos a voz do pastor, mas não damos ouvido? E queremos ir para caminhos que achamos que são os caminhos corretos, mas às vezes o bom pastor, o que ele faz? Ele nos permite passar por situações adversas, das quais nós não entendemos, mas que isso nos faz caminhar mais próximo dele. Isso, ao invés de nos separar do rebanho e nos fazer ficar longe do pastor, ele nos traz para perto de si. Em momentos como esse que nós estamos vivendo, Papai do céu, o bom pastor está quebrando muitas patas de ovelhas, para que nós possamos aprender a ser totalmente dependentes dele. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o cuidado de Deus, sobre o cuidado do bom pastor para com as suas ovelhas. Esse salmo, ele é muito provavelmente atribuído a Davi, grande rei de Israel. É incerto a data e ocasião, o pano de fundo que ele possivelmente escreveu esses versos, esse salmo. Porém, de uma coisa nós sabemos: Davi era um homem que entendia de ovelhas. Ele passou por experiências muito fortes.
principalmente na sua juventude. Nós sabemos um pouco sobre a história de Davi. Que quando Samuel foi escolher o próximo, foi ungir o próximo rei de Israel, sucessor de Saul, enquanto ele olhava para os filhos do seu pai Jessé, que eram altos e de boa estatura, Davizinho estava lá, cuidando das ovelhas. Então ele sabe o que ele está escrevendo aqui. Muito provavelmente ele escreveu esses versos no fim dos seus dias, na etapa final da sua vida. Pois a maturidade encontrada nesse texto é sinônimo de uma pessoa que já viveu muito. A profundidade das palavras de Davi revelam que ele já sabe com muita clareza o que Deus fez com ele e com o seu povo. Vamos ler então o verso 1 e vamos começar a exposição e vamos ver o que ele fala, né? Diz assim, Salmo 23, 1: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, uma curiosidade aqui. Há vários nomes de Deus encontrados principalmente no Velho Testamento. Deus é chamado de Adonai, Elohim, Yahvé e tantos outros nomes, né? Cada um se refere-se ao mesmo Deus, porém com significados diferentes, porque nosso Deus é um Deus tão completo, né? Mas o Senhor, que está escrito aqui no verso 1, é a mesma palavra que é usada quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Quando ele se revela a Moisés, dizendo assim, eu sou o que sou. Yahvé é esse nome que nós conhecemos até então. O nome não só do Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que está assentado em seu trono, mas o fato de Deus se revelar como Yahvé, quer dizer que Ele é o nosso Deus pessoal. Que Ele é o mesmo Deus, Yahvé, que andava com Adão no Éden, e o mesmo que havia falado com Moisés. É esse mesmo Yahvé que nos revela o Salmo 23. O Senhor, Yahvé, é o meu pastor. Ou seja, Ele não é... Claro, Ele é pastor de todos, mas o que Davi quer dizer aqui é que mesmo com um rebanho tão imenso, mesmo com inúmeras ovelhas, o Senhor é o teu pastor pessoal. Ele não só é Deus dos anjos, Deus das incontáveis estrelas do céu, mas se preocupa com você, comigo. Muitas vezes, né, a gente se sente tão inútil, tão pequeno, tão impotente, mas Deus, Ele cuida de nós e tem cuidado. Então, só essa frase, irmãos, eu acredito que já resume todo o Salmo de maneira completa. Ele é o teu pastor pessoal. E se Ele é teu pastor, quem você é? Você é ovelha. Eu sou ovelha, nós somos ovelhas. E o que a ovelha é? A ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor, totalmente dependente de um guia. A ovelha não é um animal veloz. A ovelha não é um animal com presas que destroem a carne. A ovelha não é um animal que sabe se camuflar. Não tem recursos de um animal feroz. Não tem condições de se manter sozinha. Logicamente, então, precisando de alguém que as guie, que as conheça. Então, eu e você, nós somos dependentes do Senhor todo o tempo, como a ovelha. A ovelha não sabe distinguir o que é certo, o que é errado. Não sabe quais são os melhores caminhos. Ela não tem nenhum bom olfato, não tem uma boa visão. Ela não consegue por si só encontrar o que precisa. Então, nós já temos um Senhor pessoal, nós já temos um pastor nosso, que cuida de nós.
assim como Davi. E o versículo continua dizendo: e nada me faltará. Irmãos, quando nós lemos nada me faltará, você pode ter uma interpretação muito superficial do que quer dizer essa frase. Ah, então quer dizer que eu vou ter tudo que eu quiser. Quer dizer então que eu vou ter o carro do ano. Se a Bíblia está falando é porque eu vou ter. E a Bíblia não é mentirosa, porque Deus não é mentiroso. Meu amado, deixa eu te explicar. Nada me faltará, nesse verso aqui, é o mesmo que de nada terei falta. Pode ser que adversidades venham, lutas venham, e muitas vezes provações nos momentos financeiros, na área financeira, o cristão ele está suscetível a passar por elas. Mas o Senhor não vai deixar faltar nada. Possa ser que nesse momento aí, meu irmão, na sua despensa, não tenha as melhores marcas de comida, não tenha aquele contrafilé, aquela picanha lá no congelador. Possa ser que não, possa ser que sim, Deus te abençoe. Mas possa ser que tenha um frango. Possa ser que tenha uma carne não tão cara, mas tem. Possa ser que tenha, como o pastor Luiz está falando aqui, como que tenha ovo. Mas o que eu quero te dizer é que o Senhor em nada Ele vai deixar faltar. Porque Ele é o teu pastor. Ele sabe, irmão, da sua dependência. Jesus, Ele nos ensinou a não andarmos ansiosos por nada. Nem pelo que haveríamos de comer, beber ou vestir. Por que isso? Por que nós não devemos andar preocupados, então? Porque, ora, se o nosso Pai que está nos céus, Ele cuida das aves, das quais não trabalham, não fazem nenhum esforço, mas tem o seu alimento todos os dias, quanto mais nós, coroas da criação do Altíssimo. Então confie no Senhor. Como a gente já sabe, a situação econômica do mundo inteiro, não só do Brasil, ela é difícil, ela é escassa. Os preços estão subindo lá em cima. Gasolina está cara. As carnes estão caras. Se você for no supermercado com R$100 hoje, meu irmão, você traz só uma sacolinha, olhe lá. Não está fácil para ninguém. Mas aquieta teu coração. Permaneça em paz. Que o Senhor não vai te deixar faltar. E eu posso dizer que eu sou a prova viva disso. Quando a gente se confia demais, acha que não, nada vai acontecer com a minha vida. É aí que nós aprendemos a depender do nosso pastor. Quando as portas de emprego se fecham e o desespero começa a chegar, nesses momentos Ele mostra que é o nosso Deus pessoal, que Ele conhece, Ele sabe o que precisamos, e Ele prometeu sustentar materialmente o seu povo. Eu garanto que você almoçou hoje, você tomou o seu café da manhã. Glória a Deus por isso. Nós aqui da igreja também temos um trabalho de muita importância, que é ajudar com cestas básicas, com alimentação quem precisa. Porque nós sabemos que os tempos são difíceis, mas as ovelhas também cuidam umas das outras. A gente, como ovelha, se preocupa. Ovelhas que eu falo aqui de um rebanho só. Mas então o nosso pastor, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Nos sustenta de todas as áreas, em todas as áreas da nossa vida. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Como eu falei no início, irmão, uma ovelha, ela não sabe que direção tomar. E no contexto aqui do Salmo, o ambiente do Oriente Médio lá de Israel, daquele povoado, é um ambiente muito, um lugar seco, um lugar, não é como a nossa região aqui.
você quer ir no taquaral, aqui no bosque, você vai achar vegetação, você vai achar água. É simples de encontrar. Mas naquele contexto ali, o pastor muitas vezes caminhava longos trajetos com o seu rebanho. Longas caminhadas até encontrar o lugar perfeito para a pastagem. E ali dava às ovelhas alimentação e descanso. É curioso que o salmista fala assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele poderia falar só águas. Sabe por quê? Porque uma ovelha, ela é um animal tão bobo, eu vou usar essa palavra, um animal tão dependente, que se ela for em uma água com correnteza, as correntezas, ela pode se assustar com a correnteza, e ela nem bebe água. Então, é a obrigação do pastor conduzi-las ao local certo de beber água, as águas tranquilas, as águas que não se movem, e ali elas podem beber à vontade. No verso 3, ele diz assim, e guia-me pelas veredas da justiça. Esse 3 aqui é a continuação do 2. Ele conduz você a um momento de paz, de refrigério, e ainda te guia pelas veredas da justiça. O que é veredas da justiça? São os caminhos corretos que a ovelha deve seguir. Ela pode querer ir por caminhos tortuosos, caminhos nos quais existem animais querendo devorá-las. Caminhos incorretos. Mas o nosso Deus não. Ele nos guia pelos seus caminhos de justiça, como um pastor faz com as suas ovelhas. Irmão, esse verso 2 aqui, ao contrário do 1, verso 1 nos fala que Deus é o nosso Deus de provisão. É o Deus que nos traz o sustento, as coisas básicas da vida. Ele já prometeu isso. E quem é a ovelha de Deus, ovelha do bom pastor, no verso 2, qual é a promessa dele? Trazer águas tranquilas, trazer refrigério. É justamente isso, irmãos. O descanso emocional. Nós podemos encontrar no Senhor. Refrigera a minha alma, segue o verso 3, né? Guia-me pelas veredas da justiça e refrigera a minha alma. Ou seja, quando os problemas na alma batem na porta, quando os problemas emocionais chegam até você, quando você entra em desespero, e muitas vezes sem razão, quando você está abalado, quando você está abatido, quando você está sem fé, fraco, caído, sem forças, aí chega o nosso Deus e nos conduz a águas tranquilas, refrigerando, ou seja, trazendo um alívio para as nossas almas. É isso que Ele nos prometeu. É isso que o nosso pastor faz. Talvez muitos aqui tenham sido acometidos por um mal muito comum nos dias de hoje, a depressão. Não só a depressão, como todas as síndromes de transtornos psicológicos, emocionais. Talvez isso possa bater na sua porta. Talvez isso possa chegar no seu coração. E a Bíblia diz aqui, irmão, o que essa palavra quer dizer? Que é Ele quem te sustenta. Que é Ele quem não deixa você cair. Se você está aqui hoje de pé, vivo, tem saúde, tem o que comer, tem o que vestir, e ainda tem forças para orar, ainda tem forças para falar com Deus, ainda tem disposição para estar ouvindo uma mensagem como essa. Sabe por quê? É porque o nosso pastor está te conduzindo a águas tranquilas, está trazendo alívio em meio a esse caos desse mundo. Ele traz esse sustento emocional para o seu povo.
Então, meu irmão, acalma teu coração. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Dê lugar ao Senhor para que Ele possa, não seja uma ovelha rebelde, mas que Ele possa trazer esse refrigério para a sua alma. Se entrega a Ele, meu irmão. Que tremendo. Vamos continuar então no verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça. E qual é a razão disso agora? Por que Ele insiste em cuidar de nós? Por amor do seu nome. Nosso Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. E nosso Deus, Ele faz com que os acontecimentos, com que os fatos, as circunstâncias, no fim de tudo, gere glória para Ele. Gere louvor para o nome dEle. O nome dEle vai ser glorificado. E você pode estar me perguntando, ô irmão, por que Deus está permitindo que tudo isso aconteça? Por que Deus deixou que tal coisa, tal? Irmãos, eu sei desses questionamentos. Isso não é novo. Mas de uma coisa eu sei. Talvez eu não tenha resposta para cada um dos acontecimentos fatais do nosso mundo. Mas de uma coisa eu sei. No fim de tudo, no fim de todas estas coisas, o nome dele será exaltado. O nome dele será glorificado. A Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar ao Senhor. Toda língua há de confessar o seu nome. Meu irmão, é muito melhor, é muito mais fácil você se dispor agora a glorificar o nome dele, para não ser surpreendido e ter que glorificar o nome dele sem querer, mesmo contra a sua vontade. Então eu já me entrego a Deus. Eu já glorifico o seu nome porque eu já sei quem ele é. Nosso Deus, como eu falei, é um Deus de promessas. É um Deus que honra as suas palavras. E se Ele prometeu que cuidaria de nós, se Ele prometeu que trabalharia constantemente, ainda que não seja na velocidade com que nós queremos, no imediatismo que nós exigimos, ainda que seja no tempo dEle, Ele prometeu cuidar das nossas emoções, trazer o refrigério para a nossa alma. Isso tudo por quê? Porque nós somos, olha, ovelhas muito boas. Não, irmão. Ninguém é ovelha boazinha. Nenhum de nós aqui pode se dizer, olha Deus, eu sei porque o Senhor fez algo bom na minha vida, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. A Bíblia diz que nossas obras, nossos atos, são como trapos de imundícia perante Deus. A única razão é glorificar o nome dEle. Quando o orgulho bate em nossa porta, quando ele chega no nosso coração, você já está no caminho errado. Porque nada nós merecemos. A Bíblia também diz que nenhum justo há. Não há uma ovelha perfeita. Mas houve um Cordeiro de Deus, puro e santo, que se entregou em nosso favor. E é por amor ao nome dEle. Quem é Ele? Ele não é só Yahvé, o nosso Deus pessoal, mas Ele também se chama Jesus, o nosso Salvador. E por amor ao nome dEle, por amor ao nome a esse nome que veio à terra, que se entregou pelas suas ovelhas, que morreu em uma cruz, que ressuscitou e conseguiu cumprir a missão do Pai de resgatar as suas ovelhas. É por amor desse nome. É por amor desse nome que Deus, o próprio Deus, nos conduz a águas tranquilas. É por amor do nome de Jesus, então, que nós devemos ser gratos. Se você está de pé aqui hoje, meu irmão, se você ainda tem, como eu falei, tem ainda que poucas, mas ainda tem forças para caminhar,
é por causa dele, é para ele. Tem um louvor que nós cantamos aqui, e também está escrito na Bíblia, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, é para o nome dele. Um Deus que fez tantas promessas no passado ao seu povo, lá em Israel, o povo hebreu, foi por amor ao nome dele, que ele tirou seu povo da escravidão do Egito, porque ele é fiel ao próprio nome dele, a ponto de conduzi-los para Canaã, e cumpriu a sua palavra. Nosso Deus é um Deus de palavra, irmão. Ao contrário de nós, que muitas vezes a gente faz até votos perante Deus, e muitas vezes nós quebramos. Nem tudo na vida a gente consegue manter a nossa palavra, mas Ele não é como os homens. Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que se arrependa. Então é por essa razão que Ele nos mantém de pé. Se você ler o livro de Judas, eu vou abrir aqui, a carta de Judas tem algo tremendo a ser falado. Uma carta que muitas vezes nem é mencionada nos cultos, mas tem um grande valor. Se você quiser, abra comigo aí em Judas. Só tem um capítulo, mas o versículo é o versículo 24. Olha o que diz aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, vos apresentar em exultação imaculados diante de sua glória. Ele é poderoso para nos fazer caminhar, meu irmão. Se nós um dia vamos chegar nas moradas celestiais, se nós um dia vamos herdar, vamos conquistar a Canaã celestial, não é por mérito nenhum meu, mas por amor ao nome dele, que ele foi fiel e sempre será para nos conduzir até lá. Se ele é um Deus fiel para nos salvar, para nos tirar do pecado e nos trazer para o reino da sua luz, ele é fiel para nos manter como ovelhas, nos guiar como ovelhas durante todo esse período, até o fim da sua vida, meu irmão, ou até a volta dele. Ele é fiel para te manter seguro no caminho. Muitas pessoas aqui na igreja, eu sou uma delas, e em outras igrejas por aí fora, infelizmente fomos acometidos por doenças, inclusive a Covid-19. Mas mesmo em momentos como esse, a gente vai ler aqui, nosso Deus, ele é fiel para nos manter em seu caminho. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aquele local do Oriente Médio que eu falei algumas vezes, ele tem as suas variações, irmãos. Não é plano que nem muitos locais aqui. Então, há uma diferença muito grande no relevo da região. Então, você tem lugares que são lá seus 2.000 e tantos pés de altura, e logo próximo ali você vai encontrar também lugares a vários metros abaixo do nível do mar. Então tem essa inconstância no relevo. E isso faz com que existam vales sombrios, acidentes no relevo, que são de difícil acesso. Então, assim, imagina naquela caminhada do pastor, com seu rebanho. Ele não vai passar só no plano, até chegar onde ele quer, naquele campo lindo e maravilhoso. Não, ele vai ter que passar por vales terríveis, vales onde a luz do sol não chega, e são lugares propensos a picadas de cobra, a lobos, leões, ursos, sei lá, feras em geral,
ou seja, ameaças constantes na vida da ovelha. Aqui fala assim, ainda que eu venha a andar, né? Mas a aplicação disso aqui não é uma dúvida, não é, olha, talvez eu possa passar, não. O que está dizendo aqui, que Davi quer dizer é, olha, mesmo quando eu passar no vale da sombra da morte, ou seja, é certeza. A vida do cristão, ela tem os seus altos e baixos, e Deus, ele não nos mantém em um caminho lindo e maravilhoso, cheio de pétalas de rosas até o fim, não. O próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é sinal de dificuldade, sinal de dor. No mundo, peraí, mas no mundo, é aqui, irmão, no mundo, neste mundo você vai ter aflição. Palavras de Jesus, palavras do bom pastor. Nesse mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque o grande pastor está com você. E a segurança de Davi, através desse salmo, é, ainda que eu ande por lugares tenebrosos, de extremo perigo para a vida da ovelha, eu não vou temer mal nenhum. Mesmo que uma doença terrível como essa chegue na minha casa, chegue no centro da minha família, mesmo que o desemprego chegue à minha porta, mesmo que minha saúde às vezes pareça estar indo embora, mesmo assim, eu não vou temer mal nenhum. Não tema, meu irmão. Não fique se preocupando com A, com B, com C. Quem está do seu lado é o bom pastor, ele é fiel. Nosso Deus, irmão, ele não é um pastor frouxo, que deixa a ovelha escapar, que deixa uma ovelha morrer. Lembra de Davi, o qual mesmo escreveu esse salmo? A Bíblia diz que Davi enfrentava ursos, animais muito maiores que ele. Enfrentou até um leão, para proteger a ovelha. Se Davi, que era um jovem, um ser humano, ele foi capaz de proteger as ovelhas do seu pai, quanto mais Deus, o Todo-Poderoso que está nos céus, que prometeu estar do nosso lado nos caminhos mais espinhosos dessa vida, como eu falei, até a chegada lá no céu, até as moradas celestes, como Jesus como Jesus prometeu em João 14. Quando você puder, leia. Leia João 14 e sinta a segurança de estar esperando as moradas celestes que o próprio Jesus foi preparar. Mas enquanto isso, enquanto ele está preparando, ele nos deixou um Consolador. Ele nos deixou o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, Espírito Santo, que vai nos guiar até no vale da sombra da morte. Meu pai deve estar assistindo aí, né, pai? O senhor passou por um vale da sombra da morte tenebroso aí, não passou? Escuro, terrível. Mas o Senhor está com o senhor. O Senhor fez um milagre muitas vezes através de meios naturais ou sobrenaturais. A gente muitas vezes não entende, né? Mas o Senhor foi livrado deste mal terrível, pai. Hoje eu louvo a Deus pela sua vida. Porque o Senhor estava com o Senhor estava com você, meu pai. Não tema mal nenhum. E todos os irmãos, se por acaso algum de vocês está acometido por alguma doença, seja lá qual for, não tema não. Porque Ele prometeu estar lado a lado com você. E o que consola o salmista? O teu bordão e o teu cajado me consolam. O que é isso, irmão? Bordão e cajado são instrumentos que o pastor usava, para espantar as feras, as ameaças, e outro para trazer as ovelhas para junto de si, para conduzir as ovelhas no caminho que elas deveriam andar. É isso
que nos consola. E trazendo a realidade, essa metáfora usada por Davi, é isso aqui, ó, que nos consola. A nossa maior fonte aqui da palavra de Deus, que é a Bíblia. Através dela nós vimos qual caminho seguir. Deus fala conosco e nos orienta. Quando você lê isso aqui, o medo vai embora. Quando você se fortalece nas palavras que estão contidas aqui. Portanto, meu irmão, não há o que temer. É certo que nós vamos passar por momentos turbulentos. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Então, verso 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quando você sai de um contexto de ovelha, de pastor, e já cai aqui em preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, parece que alguém mudou o canal da TV, assim. O que está acontecendo aqui? Davi não fez nenhum comentário sobre o que ele quer dizer. Irmão, o contexto, o sentido é o mesmo. A segurança e as bênçãos derramadas de Deus sobre o seu povo. Só que ele vai mudar a figura agora. Agora a cena não é mais de um pastor com suas ovelhas, conduzindo suas ovelhas. Agora a cena já mudou. É como se Deus preparasse um banquete enorme para você. Então imagina você chegar na melhor churrascaria aí da cidade. Eu não frequento muito esses lugares, então eu não sei dizer quais são. Mas imagina que Deus te conduziu a uma mesa farta, com toda, sabe, com toda sorte de carnes que você pode imaginar, com as melhores comidas, as melhores bebidas, e tudo aquilo você fica assim, constrangido, porque tudo aquilo foi para você. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou seja, o adversário que ele fala aqui, irmão, não são as pessoas que, fulano está falando mal de mim, fulano está levantando falso, não. Os inimigos que ele se refere aqui são nossos maiores inimigos do reino espiritual. Satanás e os seus demônios. Então Deus te pega com todo amor, todo cuidado e te serve de um banquete enorme na presença dos teus adversários. Eles estão contemplando o cuidado de Deus para com a sua vida. Lembra do filho pródigo? O qual deixou a casa de seu pai, mas o pai sabia que ele ia voltar, com certeza. E ele voltou ali implorando para apenas ser servo do pai, para ser um escravo do pai. Não pediu bênção nenhuma, mas o pai falou: não, você não é servo, você não é escravo meu, não. Eu te trato como filho. Ainda que você tenha ido se aventurar nas andanças deste mundo, perdido tudo que tinha, você foi como uma ovelha desgarrada, uma ovelha teimosa. Lembra daquela ovelhinha do início da ilustração? Na palavra? Era como aquela ovelha teimosa. E às vezes o quebrar da perna de Deus para conosco é doloroso. Às vezes quando nós queremos fazer o que dá na telha, nós sentimos a dor de caminharmos sozinhos. Por isso, meu irmão, eu deixo essa mensagem também para você, que anda longe dos pastos do Senhor. Isso quer dizer que o Senhor deixou você? Não. Ele sabe muito bem aonde você está. Ele contempla tudo. Salmo 139 nos garante que Ele está em todos os lugares. Mas volte para o Senhor. Possa ser que nesse momento, Deus esteja como aquela ovelhinha quebrando a sua pata. Deus esteja deixando você ir, como um pai deixou o filho pródigo ir. Mas Ele sabe que você vai voltar, se você for ovelha. Então aquele filho volta, e o pai o coloca um anel, e calça os seus pés, tudo isso como um sinal de honra. Eu te recebo como meu filho.
Então foi isso que Deus fez aqui. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Meu Deus, eu estou tão constrangido vendo isso aqui. É muito para mim, eu não mereço. Eu larguei tudo que o Senhor havia me dado. E fui me aventurar no que eu quis, nas minhas vontades. E eu volto e o Senhor faz isso comigo. Preparas uma mesa assim tão magnífica, eu não mereço. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o amor de Deus nos constrange. Porque nós sabemos que não merecemos. Nós sabemos que não merecemos tanto cuidado, tanto amor e misericórdia da parte de Deus. Mas mesmo assim, Ele prepara uma mesa para nós. Unges a minha cabeça com óleo. O que é ungir a cabeça com óleo? Que história é essa? O óleo, o azeite, no contexto, ele era usado em várias ocasiões, tanto para cozinha, como para usado no templo. Enfim, tinha várias situações que ele poderia ser usado. Mas tem uma muito curiosa. Quando alguém era convidado a visitar uma casa, o anfitrião ungia, ou seja, ele derramava um óleo sobre a cabeça daquele visitante como sinal de honra. Era um óleo perfumado. Então, quando alguém convidado especial, quando eu como anfitrião quero receber bem essa pessoa, eu derramo óleo, eu unjo o óleo na cabeça, eu derramo sobre a cabeça desse meu convidado, para mostrar que ele é bem-vindo. Então é isso que o Senhor faz. Ele não só prepara uma mesa para nós, não só nos enche de bênçãos incontáveis, mas Ele nos recebe com honra. Você é meu filho, vem para cá. Eu te quero, você é meu. Você foi comprado por um alto preço. E o meu cálice transborda, ou seja, é a alegria do Senhor que Ele vai derramando, e você vai bebendo, e você vai experimentando e se enchendo da paz, da alegria e das bênçãos do Senhor. É um Deus tão cuidadoso, tão maravilhoso, que eu nem sei o que eu posso fazer para agradecer a Ele. Tem um hino muito bonito, de Vitorino Silva, não sei se alguns irmãos conhecem, que diz assim: as vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Ainda que milhões e milhões de anjos louvassem a Deus, ou agradecessem por eu estar pedindo isso a eles, ainda assim não seria suficiente para demonstrar o que nós sentimos, o que eu sinto pelo Senhor. Eu fico constrangido em saber que Ele tem cuidado de mim, mesmo eu com minhas falhas, mesmo com meus pecados, mesmo com a dureza do meu coração muitas vezes. Mas Ele me trata com honra, Ele trata você com honra. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só por um momento, não é só, meu Deus, eu vou entregar minha vida ao Senhor agora, estou confessando o nome do Senhor Jesus, e aí nesse momento o Espírito Santo te derrama bênçãos, as bênçãos te seguem, é só hoje, mas amanhã não. As bênçãos te seguem todos os dias da tua vida, irmão. Tem coisas que nós nem sabemos, mas Deus está nos abençoando. Tem livramentos que nós nem vemos, mas Deus está providenciando. Todos os dias, a promessa dEle é que não basta só ser um pastor, não basta só Ele me trazer a provisão, não basta só Ele cuidar de mim, me orientar, me mostrar o caminho que eu devo seguir, tratar do meu interior, não basta só isso, mas Ele nos enche de bênçãos todos os dias da nossa vida. Então, quando acabar o seu dia, que você deitar a cabeça no seu travesseiro, faz uma breve análise de tudo que aconteceu. Só naquele dia. Fala, meu Deus,
tem tantas bênçãos que aconteceram. O fato de quando acordar, abrir os olhos e estar respirando já é uma bênção. Você começa a contar daí. Olhei para um lado, minha esposa, meu esposo estava do lado. Estão bem, estão com saúde. Os filhos, os pais estão bem. Bênçãos incontáveis, irmãos. Você olha para a sua mesa, para a sua despensa, tem o que fazer, tem o que comer. Você tem de onde tirar o seu sustento. As bênçãos são incontáveis. E se tiver algo para reclamar, agradeça. Agradeça porque você não sabe o que Deus já projetou em relação a isso no plano espiritual. Mas são bênçãos. Não é maldição que segue a vida do crente, não é. Ainda que muitas vezes possa parecer que sim, mas ao contrário, são bênçãos. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor, para o bem daqueles que são suas ovelhas. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Habitar na casa de Deus aqui tem um contexto de templo, tabernáculo, tudo isso aspectos da velha aliança. Mas, trazendo para nós hoje, é viver uma vida no altar, viver uma vida de obediência, amar o próximo e servir a Deus, habitar na casa dele, ser morada dele, como resultado de tudo que ele fez por mim. É isso que somente está falando. Olha, tem tantas bênçãos incontáveis, Deus fez tanta coisa por mim, que a coisa que eu consigo fazer aqui é habitar na casa dele para sempre, todos os dias da minha vida. E tem mais, quando acabarem os nossos dias aqui nessa vida, aí nós habitaremos com ele para sempre. Nós estaremos de forma perpétua lá com ele, nas moradas celestes. Então, meu amado, eu trouxe algumas lições que nós podemos tirar desses salmos. São elas: primeiro, Deus é o nosso pastor que provê o nosso sustento. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir. Que isso Deus vai providenciar. Deus vai abrir as portas. Deus vai levantar meios para te sustentar. Segundo, Deus, ele nos traz o refrigério emocional. Ele também cuida das nossas emoções. Ele sabe, ele sentiu na pele tudo que nós passamos. Então ele sabe o que é isso e ele cuida de nós. Muitas vezes nós que batemos o pé e não queremos ser tratados. Mas ele cuida de nós, da nossa emoção, da nossa alma. Terceiro, Deus, ele nos dá vigor espiritual. É ele que nos faz caminhar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O amor que ele tem por nós é por amor ao nome dele, para que a nossa vida glorifique o nome dele, para que através das nossas ações, do que nós fazemos no nosso dia a dia, venha refletir quem ele é. Quarto, Deus, ele nos guia por caminhos corretos. Há caminhos que parecem ser duvidosos, mas só há um caminho. E esse caminho, ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho que leva a Deus, se chama Jesus. Não há outro meio. Não há um sacrifício que você possa fazer para chegar até Ele. O caminho se chama Jesus Cristo. Vá por esse caminho. Ele falou que Ele é a porta das ovelhas. Leia João 10. Você vai ver que Jesus, nossa, irmãos, é incrível como João 10 tem total semelhança com Salmo 23. Jesus se denomina o supremo pastor. Ele é a porta das ovelhas, ele traz segurança para as suas ovelhas. Então, esse salmo aqui fala com certeza de Jesus. Quinto, Deus nos livra de todos os nossos inimigos. Vale da sombra da morte, você vai passar. Não, irmão, não estou passando agora, está tudo bem. Maravilha, 10, mas se prepare, que daqui a pouco você vai passar.
Mas não tema mal nenhum, porque Ele está com você. Ele prometeu guiar o seu povo e dar segurança para o seu povo até o fim dessa caminhada. Não há por que temer. Em sexto lugar, Deus promete estar conosco cada um dos nossos dias até a morada celestial. Ele vai nos encher de bênçãos. Ele vai nos conduzir no seu caminho. Eu vejo a tecnologia hoje como uma bênção, um meio de Deus para que a palavra chegue até você. Isso mostra o cuidado dele para com a tua vida. Você é como um bebê recém-nascido, não sabe raciocinar bem, não sabe nem os seus movimentos, não tem nem coordenação, não sabe falar, é totalmente dependente do Senhor. E por isso é Ele que vai te conduzir por seus caminhos. Espero que você tenha recebido essa mensagem de conforto, de paz e de tranquilidade em meio a esse caos. Amém? Se você puder, feche seus olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor querido, a Tua palavra nos garante total segurança, Senhor. Não há o que temermos. Nós que muitas vezes somos rebeldes, somos uma ovelha desobediente. Mas o Senhor, com todo amor, com todo cuidado, tem nos mostrado que cuida de nós. Como o salmista também falou, o Senhor muitas vezes prepara um banquete na presença dos nossos inimigos e mostra que o Senhor é Deus conosco. Que o Senhor se preocupa com o seu povo e que em dias tão difíceis o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Eu peço, meu Deus, pela vida de cada uma das famílias que estão nos acompanhando. E todas as famílias dessa igreja e todos os teus filhos, dos quais fazem parte de um grande rebanho. Venha conduzir o teu povo, meu Deus, a olhar em direção ao alto, a esquecer as adversidades, a não olhar para os espinhos, para o vale da sombra da morte, para os lobos que possam chegar até nós. Faça com que teu povo sinta segurança em teus braços, meu Deus. Assim eu encerro esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Pastor Luiz, quer falar alguma coisa? Tá, irmãos, antes de encerrar, eu só quero comentar que nós estamos com um trabalho diário nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. O que é esse trabalho? Nós denominamos porção diária. O que é porção diária? É uma breve meditação, um alimento ali bem enxuto, vamos dizer assim, para que você possa estar comendo desse alimento todos os dias. Então nós estamos mandando aí os links para as pessoas no WhatsApp, você divulga. Então amanhã pela manhã, às 8 horas, na conta da Igreja Batista Ebenezer, pode procurar lá no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Que a mensagem vai chegar para você. Nosso pastor Luiz aí está... Isso, Batista Ebenezer, no Jardim São Domingos, tá? O nome completo ali da página. Mas pode procurar e você vai ser muito bem alimentado, tá bom? Então fique com Deus, tenha uma ótima semana, Deus nos abençoe. Amém.